esquecendo. Tá. Então, no vídeo passado, apresentei aqui no vídeo passado. Mas já esquecendo. Por favor, galera, acessem o canal, tá? Dê um like no vídeo e curtam o canal, ok? E se puder, divulguem aí pra galera, tá? Pra ajudar a galera nos estudos, beleza? Então, muito obrigado. Então, vamos seguir aqui. Então, na aula passada eu terminei nesse slide, tá? Falei um pouco da estamina, falei um pouco das outras substâncias, né, envolvidas, toxinas, quimiocinas e proteínas do sistema complemento, né, um pouco aqui e resumir um pouco a ação delas nos vasos sanguíneos, ok? Falei um pouquinho, muito vagamente sobre a função dela, tá? Eu vou dar prosseguimento então. Então, né, falar um pouquinho de maneira resumida aqui da reação inflamatória aguda, ou seja, quando esse aguda significa que é recente, né? Uma inflamação inflamatória recente, né? Quando a infecção é recente, quando ou infecção, ou machucado, ou dano, né, ao tecido é recente, ok? Nesse caso aqui, infecção, que eu vou mostrar, tá? Então tá, encontro inicial com o patógeno, no caso aqui, ó, a bactéria, né? Aqui. Macrófagos e mastócitos liberam os seus mediadores. Que mediadores são esses? Nós já falamos de alguns. Citocinas, ok? Quimiocinas, certo? No caso do mastócito, né? A histamina ali, a histamina ela é uma amina, né? Então, é uma amina ali presente nos grânulos do mastócito. Então, ele libera, né? Há uma degranulação, né? Esses grânulos transportados até a membrana dele, a membrana do mastócito liberada, né? Aqui no tecido, ok? Então, isso promove o aumento da permeabilidade vascular, que facilita, né, a entrada dos leucócitos, né? Que estão presentes na corrente sanguínea, ok? E também a liberação aqui de fatores quimiotáticos, tá vendo? Que atraem, ok? Mas assim, começa assim. Vamos lá. A bactéria entra. Vem os macrófagos, fagocitam, certo? Ao passo que eles fagocitam, eles liberam citocinas, ok? E quimiocinas, ok? Aqui tem alguns exemplos, né? Deixa eu aproximar aqui. Certo? Eles liberam citocinas e quimiocinas, tá? Essas citocinas também promovem um aumento, tá vendo? São várias substâncias, né? Que promovem um aumento da permeabilidade capilar, né? Da permeabilidade aqui do endotélio, ok? E fatores quimiotáticos, que é o quê? Que atraem esses leucócitos. Aqui no exemplo, ele deu o exemplo do IL-8, né? Da interleucina 8. E, no caso, essa interleucina 8 é específica para recrutamento, né, dos neutrófilos. Beleza? Esses neutrófilos também realizam fagocitose, assim como os macrófagos, mas diferentemente dos macrófagos, quando os neutrófilos realizam a fagocitose, eles morrem, vamos dizer assim, junto com o patógeno, né, que eles fagocitaram. Beleza? Já os macrófagos não, eles não morrem, tá?
uma das poucas diferenças, né, de função. A função dos dois é realizar isso, né, a função principal, fagocitar, só que um morre e o outro não, tá? Enfim, a lise, né, a quebra desses patógenos, certo? E nós podemos ver aqui, ó, o sistema complemento já está aqui, né, presente na pele, certo? E esse sistema complemento, ele vai ter duas vias. Ou ele vai estimular o mastócito a liberar aminas vasoativas, como, por exemplo, a histamina. Há outras também, tá? E com isso, promover um aumento da permeabilidade vascular, ou esse sistema complemento vai agir ali vai agir ali ativando fatores quimiotáticos, quimiocinas, beleza? Ativando ali quimiocinas, tá? Que fatores quimiotáticos são eles? Quimiocinas, beleza? Mas eles também podem atuar também diretamente como fatores quimiotáticos, tá? Beleza? Então aqui é um processo geral, né? Neutrófilo. No caso aqui, né, o fagócito, né, o leucócito atraído, como vocês podem ver, né, que sofreu quimiotaxia, foi o neutrófilo. Mas isso serve o modelo, tá? Claro que as moléculas aqui, por exemplo, né, essas quimiocinas aqui para monócito, por exemplo, são diferentes, serão outras, tá? Mas a ideia é mais ou menos essa também, tá? Enfim. Então, ó, como eu falei, né? Primeiramente é o encontro inicial com o patógeno, certo? Por exemplo, do macrófago, e são liberados, né, mediadores que auxiliam o recrutamento de neutrófilos e proteínas plasmáticas ao foco infeccioso, né? Como eu descrevi aqui. E qual é a ação desses mediadores? Induzem a vasodilatação, aumentando assim a permeabilidade, ok? Os vasos, ok? Do endotélio. Atuam como os fatores, né, recrutadores, certo? Quimiotáticos para neutrófilos circulantes, ok? Ok. Tá. Aqui eu vou falar de maneira geral, assim, aqui tá de maneira geral, né, leucócitos, mas vocês podem considerar isso aqui para monócito, tá? Também. Então, vou falar aqui agora do recrutamento e migração de leucócitos, né, no qual os monócitos estão inseridos, tá? Do sangue para os tecidos. Então, o primeiro evento é a adesão. Precisa ter adesão, ele está circulante no sangue, ele precisa aderir, né, o endotélio. Ele precisa se fixar ali primeiro, né, no endotélio, né, nas células endoteliais, tá, de algum vaso, né, que aqui, por exemplo, né, são as vênulas pós-capilares. Beleza? Tá. Já está aqui circulante, certo? E essa ação é mediada por moléculas de adesão. Lembre-se, ó, já falei aqui, uma integrina, selectina, né, e os ligantes. E o que são essas moléculas de adesão? Vou falar adiante, tá? Aqui, ó, aqui. Selectinas, né? Então, basicamente elas são proteínas de superfície celular, tá? Eu sublinhei aqui, tá vendo? Especialmente a P-selectina e a E-selectina, tá? Elas estão ali de superfície celular. No caso dessas duas, do endotélio, tá vendo? Do endotélio ativado, ó,
E essas selectinas são ativadas por citosinas. Olha a importância aqui, ó. Citosinas, histamina e trombina. Todos esses são mediadores, né? Que eu falei anteriormente. Beleza? Também, ó, é a selectina. Então, elas principalmente são expressas, né? Porque é uma proteína. E é uma proteína, ela é expressa, né? Lá no código genético, vamos dizer assim. Então, há uma sinalização, uma cascata de sinalização, né? Para que ela seja produzida. Vai lá no núcleo, o núcleo produz RNA, o RNA produz o RNA aí, né, há uma transcrição para RNA, né? E depois há uma tradução de RNA para proteína, que eu não vou entrar em detalhes aqui, ok? E no caso são essas duas proteínas, né? Passam ali pelas organelas pertinentes, tá? Que eu também não vou entrar em detalhe, ok? Não vou entrar em detalhe, mas passa ali pelos retículos endoplasmáticos granular e agranular, passa ali pelas vesículas, né? Sai pelas vesículas das células e vão ser expressas, vão ser colocadas lá na membrana plasmática da célula, certo? Serem proteínas de membrana, ok? Aqui no caso das células endoteliais, do endotélio. Mas temos a L-selectina, né? A L-selectina também está ali presente nos leucócitos, tá? Que leucócitos? Neutrófilos, monócitos, células T, né? Linfócitos T, ok? E nos linfócitos B, tá? Então, qual é o ligante para essa selectina? Ligante, no caso, tá tá lá na célula, ok? No caso da P-selectina e da S-selectina, certo? Tá lá no caso, vamos dar um exemplo, tá lá no leucócito. E no caso, por exemplo, aqui, ó, eu até sublinhei o monócito, né? Para ter como exemplo, o leucócito monócito. Então, o que seria esse cialil aqui? Cialil é uma parte, é a parte, vamos dizer assim, de açúcar, tá? Glicolítica, vamos dizer assim, de açúcar do receptor, tá? Então, essa selectina se liga à parte que é do açúcar, né? Do glicídio ali, né? Do receptor, ok? Em glicoproteínas, glicoproteínas. Então, na parte glicólica, né? Na parte de açúcar, esse cialil aqui, ok? Então, ela se liga ali e vocês vão entender no desenho, tá? E nós temos as integrinas, que são proteínas também de superfície celular. Ah, outra coisa, não falei aqui, né? A função, ó, mediar interações de baixa da selectina, né? De baixa afinidade entre leucócitos e células endoteliais, tá? E isso é a primeira etapa, isso configura a primeira etapa da migração dos leucócitos do sangue aos tecidos, ok? Como eu falei, é, é, como eu falei aqui, aquele processo todo de ser criado no núcleo, né? Já que se trata de uma glicoproteína, de uma proteína, né? Ela começa a ser produzida lá no núcleo, certo? É marcada por açúcares nos retículos endoplasmáticos agranulares e no complexo de Golgi, ok? E depois são lá colocadas na superfície da membrana, né? Através de vesículas, beleza? Isso tudo aqui eu falei de maneira bem resumida, tá? Então, como eu falei, o grupo de carboidratos, de glicídios, né, complexos, contém cialil. Tá vendo aqui, ó? Cialil, tá? Como eu falei, tá? Então,
Isso tudo aqui eu já adiantei. Falei, né? Beleza. Nós temos as integrinas. Integrinas também são proteínas de superfície celular, cuja função é mediar adesão firme. Aqui já é uma adesão firme, tá vendo? Aqui são interações de baixa afinidade. Então, aqui começa a frenagem, né? O processo do leucócito parar, no caso, né, o monócito, de parar ali no endotélio, tá? E aqui é, de fato, a frenagem, tá? Porque, olha só, adesão firme dos leucócitos ao endotélio, certo? Também promove a adesão de células a outras células ou a matriz celular, mas não vem ao caso aqui. O caso aqui é essa adesão, né? Leucócitos, no caso monócitos, ao endotélio, tá? Então, apresenta interações de ligações específicas com diversos ligantes. E a característica é que eles respondem a sinais intracelulares através de um aumento rápido de sua afinidade com os seus ligantes, tá? Essas integrinas aqui, elas se apresentam em duas formas de baixa, assim, a mesma integrina, dependendo da etapa que tiver, ela vai ter baixa afinidade ou alta afinidade. Vocês vão entender isso. Já falei um pouco sobre isso em slides anteriores, mas vou especificar um pouquinho melhor, tá, agora. E qualquer curiosidade que vocês tiverem aqui com a tabela, deem um pause, tá? Podem ler, tá? Eu vou seguir. Deixa eu voltar aqui e tentar. Beleza. Então, ó. Vamos lá. Então, já falei o primeiro evento, né? Que é depois de quimiosina. Aqui tá bem resumido, né? Mas aqui, ó. Temos aqui a quimiosina. Tá vendo? Quimiosina na superfície do endotélio que se liga ao receptor de quimiosina, que eu já falei no início do vídeo. Pá, beleza? Nota que aqui, um pouco antes, né? Nós temos aqui, ó, integrina do leucócito circulante. Vamos supor que seja um monócito, tá? Essa integrina, nota que ela está abertinha. Ela está numa dada conformação. Lembre-se que ela é uma proteína de membrana, certo? Então ela está numa certa conformação. Aberta, tá vendo? Está meio abertinha. Então aqui ela está na sua conformação em que está em baixa atividade. Guarda isso, tá? E nota que também aqui, ó, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui. Nota que aqui também tem tipo uma coroinha, tá vendo? Essa coroinha aqui é o receptor de quimiosina, tá? Presente no monócito. Dando exemplo, né? Aqui no monócito. E é um tipo de leucócito, certo? Ela vai rolando, tá? Aqui, seguindo o fluxo sanguíneo, tá? Esse monócito ele tá rolando. Aqui por cima, aqui é o endotélio, tá? Aqui é o endotélio do vaso, aqui tá o sangue, e aqui, né, tá o plasma sanguíneo, com essa, né, toda a sua constituição, seguindo o fluxo. E isso aqui tá rolando, chamado de rolling, rolamento. Até que esse receptor vem de encontro ao esse receptor de quimiosina do leucócito, do monócito, se encontra com a quimiosina, certo? A quimiosina expressa pelo tecido, né? Aqui é como se fosse, aqui abaixo é o tecido. Expressa pelo tecido, e tá aqui, ó, na superfície da célula endotelial, né? A quimiosina está presa ao receptor, né, de quimiosina, né? Ficou presa, certo? Então ela se prende, né? Essa quimiosina se prende ao receptor de quimiosina. Lembre-se, numa interação de baixa intensidade, né, de baixa afinidade, começa o processo de frenagem. Aqui começa. Ora, quando isso acontece, né,
esse receptor de quimiocina se encaixa na quimiocina, o que acontece? Há uma aproximação maior, né? Há uma aproximação maior do leucócito, do monócito, com a célula endotelial. Começa o processo de frenagem, né? De rolamento e de frenagem. Vai rolando cada vez mais devagar, certo? Vai frenando, vai freando. Isso aqui, quando se encaixa, né? O receptor de quimiocina já dá aquela sinalização para ativação da integrina. Né? Ativação da integrina, como assim? A integrina que estava em baixa atividade passa a ficar em alta, né? Muda de conformação, tá vendo? E passa a ficar de alta afinidade. Para quê, Céu? Para quê, professor? Para que ela possa se encaixar melhor no receptor de integrina, que nesse caso aqui é o ICAM1. Tem outros, tá? ICAM1. Quando isso aqui acontece, tá? Aí nós temos, de fato, processo de frenagem, aí começa a parar mesmo, certo? Para. Aí vamos passar aqui para o outro, para. Então nota que aqui está mais completinho, tá vendo? Nós temos aqui um macrófago. E outra, vamos pensar assim, isso aqui é um monócito, tá? É um ciclo de inflamação, né? Claro que não acontece sempre, né? O organismo em homeostase não tem processo inflamatório. Mas quando está no processo de inflamação, é cíclico, ok? O macrófago aqui, tá vendo? O macrófago estimulado por organismo. Ele fagocitou o organismo, etc. Ele, libera quimiocina. Essa quimiocina, é expressa lá no endotélio, certo? Esse leucócito que está aqui na corrente sanguínea, ele, tá vendo aqui, quimiocina. Temos a selectina aqui, que você vai entender, ok? Agora é bem melhor, né? Essa quimiocina atrai o monócito, ok? Ele se aproxima do endotélio, certo? Tem o receptor de selectina, ligante de selectina, ok? E se encaixa na selectina do endotélio, começa o processo de rolagem e de frenagem. Até que tem o receptor de quimiocina e se encaixa, né, no receptor de quimiocina, tá certo? Do monócito. Essa integrina que estava em baixa afinidade muda de conformação e fica no seu estado de alta afinidade. Essa integrina, já com a conformação mudada para o estado de alta afinidade, se encaixa no ICAM, por exemplo, no ICAM1 aqui, né? Um tipo de receptor, aqui é um tipo de receptor de integrina, há vários, e começa assim a frenagem. Bota o que está rolando e para de rolar, certo? Encaixou. Parou. Começou a parar, parou. Isso que parou, esse monócito, tá? Ele migra para o tecido, né? Migração do tecido, chamado de transmigração paracelular. Porque não é através da célula, né? É do lado da célula, né? E no vão, né? O vão de uma célula para outra, ok? Por isso que chama de transmigração paracelular, que é um dos tipos da diapedese. E diapedese. Aqui, nota que quando ele entra, tá? Ele está ainda na forma de monócito. E dentro aqui do tecido, através dessas quimiocinas, né? Deixa eu ver aqui. Dentro dessas, aliás, essas citocinas aqui liberadas por esse macrófago,
o TNF, né, que é o fator de necrose tumoral, e a interleucina 1, por exemplo, eles promovem a maturação, tá, desse monócito para macrófago. Beleza? Macrófago. Então, é isso que aqui, né, chega, vamos dizer assim, no final da monocitopoiese, tá? O monócito está formado, tá? Isso aqui, vamos supor, monócito, por exemplo, tá aqui tá leucócito, mas monócito é um tipo de leucócito. Então, vamos supor que seja um monócito que foi formado lá na, 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 na medula óssea, caiu na corrente sanguínea, eu já falei isso no vídeo passado, tá na corrente sanguínea, através desse processo todo que eu expliquei, né, de inflamação, processo inflamatório e tal, né, ou nem precisa estar em inflamação, mas ele vai entrar num tecido para se transformar em macrófago, porque, lembre-se, os órgãos precisam de macrófago, já ali atuante, certo? Já precisa. Então, há uma certa liberação de quimiocina, né, em baixa quantidade. Precisa ter um processo de inflamatório para que ou então uma alta concentração de quimiocina para que haja a entrada de monócito, de leucócito, monócito na célula. Basta, né, ter uma quantidade basal ali produzida. Essa quantidade basal é o suficiente para que alguns macrófagos, né, monócitos entrem e se especializem em macrófago lá dentro. Ok? Nisso que se através dessas citosinas também, que são produzidas ali de maneira basal, dentro do tecido, através de outros macrófagos, ok? Então, num processo inflamatório, você vai ter uma quantidade muito grande dessa célula. Numa situação de equilíbrio, de homeostase, você vai ter uma dada quantidade bem menor dessas células, mas vai ter, ok? Então é isso. O vídeo termina aqui. No próximo vídeo eu continuo, tá, galera? E